Boa noite a todos os que estão aqui. Boa noite também aos que estão em casa ou conectados conosco, onde quer que você esteja. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja com cada um de nós. Estamos felizes por nos reunir mais uma vez nesta semana, né? Como já foi dito aqui, estamos no terceiro dia desta semana de evangelismo, que tem por título Olhar de Esperança. Eu quero dizer a cada um dos que estão aqui, também dos que estão em casa, Jesus está olhando por cada um de nós. Esse olhar de esperança é o olhar de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Hoje nós vamos falar sobre a cruz. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Nós vamos, nesse momento, fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e a ti rendemos graças pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia sobre cada um de nós. Te agradecemos por estarmos na casa do Senhor mais uma vez para te adorar e também aprender através da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada um que estão aqui, também cada um que está em casa, abençoa as famílias, cada um dos teus servos, também os nossos amigos que porventura, se estiver assistindo aqui esta programação, que sejam alcançados por tua graça salvadora. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Somente até aqui. Deixo o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, no paraíso comigo estará. Se isso não for
for amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. São João, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como prova desse amor, Jesus foi entregue à cruz. Ele morreu no meu e no seu lugar, para nos trazer salvação. Para nós, a cruz é um símbolo de salvação, mas no passado, a cruz era o símbolo de vergonha. Jesus, ele deixou a sua glória lá no céu, na companhia ali dos anjos, e baixou até a baixa terra, para morrer a morte que eu e você era sujeito a morrer. Ele veio e morreu no nosso lugar. Se humilhou, como diz aqui o texto, foi fiel até a morte, e morte de cruz. A cruz para os judeus era escândalo, para os gentios, para os judeus era escândalo, para os gentios loucura. Isso tudo Jesus enfrentou no meu e no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos ter a certeza da nossa salvação. Não há salvação em outro, senão em Cristo Jesus, que pagou o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Hoje, quando olhamos para a cruz, nós vemos nela o emblema da nossa salvação, porque ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele derramou ali o seu sangue precioso para a nossa salvação. Vamos ler ainda 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Pelas enfermidades do Senhor nós somos sarados, ou seja, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Irmãos, o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, por mim e por você, é muito mais do que o valor do ouro e da prata. Nenhuma riqueza, nem o ouro nem a prata desse mundo se compara ao valor do sangue precioso derramado na cruz do Calvário para nos salvar. Por isso que vale a pena a gente sofrer pela causa do Senhor e irmos em busca de outras pessoas para conhecer esta verdade da cruz, para conhecer esta mensagem da cruz, a qual o nosso Salvador se humilhou. Ele foi crucificado nu. A gente, quando vê alguma imagem de Jesus crucificado, ele tem um paninho ali, mas, na realidade, ele foi crucificado nu.
E ele foi crucificado como um malfeitor, porque a morte de cruz naquele tempo era para o maior malfeitor. Era uma vergonha para os judeus, e Jesus era judeu. Por causa disso, muitos rejeitaram a salvação, porque não acreditaram que o Filho de Deus iria ser morto em uma cruz. A cruz que era preparada para Barrabás. Barrabás, ele não era um tão grande criminoso. Ele era um líder, e ele estava lutando contra os romanos, para a libertação dos judeus. E ele ia ser crucificado, porque ele acabou matando um soldado romano. Por isso, a cruz estava preparada para ele. E por isso, os judeus não compreenderam que aquele Messias que estava ali era o Messias prometido. Porque eles achavam que o Messias seria como Barrabás, viesse para lutar uma luta física, para libertar o povo de Israel do poder romano. Por isso eles preferiram Barrabás. E Jesus foi à morte. É claro que Jesus ia à morte, Jesus veio ao mundo para morrer. Se Judas não tivesse traído Jesus, mesmo assim ele teria morrido, porque ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Jesus é o nosso Salvador, aquele que entregou, que deu a sua vida em resgate de todos. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, diz o seguinte: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E por que nem todos são salvos? Porque nem todos querem abraçar esta salvação. Porque nem todos querem se humilhar e ficar do lado de Jesus, daquele que se humilhou até a morte na cruz. É por isso que surgiu tantas religiões não cristãs, porque não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Eles diziam: imagina que o Filho de Deus seria pendurado numa cruz. E aí surgiu tantas religiões não cristãs. Por quê? O emblema do cristianismo é a cruz. O sinal do cristianismo é a cruz. Mas, para as religiões não cristãs, eles têm a cruz ainda como uma vergonha. Eles têm a cruz ainda como uma humilhação, não como sinal de salvação. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para glorificar ao Senhor por essa tão grande salvação dispensada a nós e ao mundo inteiro. Basta as pessoas se renderem aos pés de Cristo e aceitarem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para serem salvos. E esse sacrifício não é fácil de aceitar. Por quê? Porque não está com a maioria. Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus e quer andar em conformidade com a palavra de Deus, é sempre a minoria. Mas se nós olharmos para toda a história bíblica, o povo de Deus nunca foi a maioria. O povo de Deus sempre foi a minoria. Por quê? Porque é o que Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que irão por ele. Mas apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz para a salvação, e poucos são os que a encontram. O povo quer liberdade, mas é porque eles não conhecem a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que Jesus comprou na cruz do Calvário, pelo seu sangue precioso. Somos libertos em Cristo Jesus. Todo aquele
que olha para a palavra de Deus como a verdadeira voz do Senhor Jesus, ele aceita essa verdade, ele abraça essa verdade. Mas muitas vezes os líderes religiosos que tem por aí levam as pessoas a crerem em parte da Bíblia e outra não. Parte da Bíblia para eles tem prazo de validade e já venceu. Mas nós entendemos e cremos que assim como o nosso Deus, ele é eterno, a palavra dele também é eterna. Ela não tem prazo de validade. E por causa disso, muitas pessoas querem a salvação, mas eles não querem se humilhar em aceitar a verdade da palavra de Deus. Por quê? Meu pai não vai gostar, meu pai não segue essa verdade, e ele vai falar mal de mim, meu irmão, minha mãe. Mas Jesus deixou bem claro, aquele que quiser vir a mim e não negar ao pai, à mãe, aos irmãos e até a própria vida, não é digno de mim. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça para continuarmos levando esta mensagem às pessoas, mas primeiramente devemos ter esta mensagem no nosso coração. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu não tiver certeza na minha salvação, não tiver alegria, convicção na minha salvação, dificilmente eu vou levar essa salvação para outra pessoa. Por isso a importância de nos apegarmos à palavra de Deus, para que assim nós possamos, cada dia, ter certeza na nossa salvação, ter alegria na nossa salvação, mas sermos repugna pelas coisas do mundo, pelo aquilo que o mundo nos oferece. A você que está em casa, meu amigo, eu deixo nesta noite um apelo da palavra de Deus, para que você busque a verdade, conheça a verdade e viva a verdade. Olhe para a cruz, o sacrifício real de Cristo na cruz do Calvário, para salvar a mim e a você. Nós vamos, nesse momento, ouvir uma mensagem musical e depois estarei orando para todo aquele que está aqui, também para aqueles que estão em casa, ou onde quer que esteja nos assistindo. Som. Posso vir pela fé e pela fé os passos de um Deus que perto está. Vem chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, o meu novo lar. Cada dia que passa me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei, jamais morte ali reinará.
meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido pro existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crê no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. O céu será para sempre meu lar. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar em pé, vamos fazer a oração final. Pai querido e santo, glorificado e exaltado seja o teu nome. Te agradecemos, meu Deus, por esses momentos que passamos aqui na tua casa. Te agradecemos pela mensagem que o Senhor nos trouxe nesta noite. Que esta mensagem possa ficar gravada no nosso coração e nela podermos meditar todos os dias, meu Deus, para que assim nós possamos cada dia valorizar o sacrifício de nosso Salvador, o qual derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos salvar. Abençoa, Senhor, cada um dos teus servos que se encontra aqui, também aqueles que estão em casa assistindo esta programação. Que o Senhor abençoa cada família, Senhor,
concedendo a tua graça, a tua paz a cada um. Visita aqueles que estão passando por dificuldades, meu Deus, que estão muitas vezes com o coração enlutados por perdas de ente querido, que o Senhor venha confortá-los e mostrá-los para eles a esperança da ressurreição. Pai de amor, leva-nos em paz ao regressar para nossos lares, abençoa toda a programação ainda que continua no restante desta semana, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pois nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.